Em Contato, o Ministério de Ensino do Dr. Charles Stanley, alcançando o mundo com o Evangelho de Jesus Cristo. Venho de uma família onde meu pai era um alcoólatra, minha mãe também era alcoólatra. Meu pai era muito abusivo. Aos 14 anos, meu pai, intoxicado, atirou em mim. Depois de fugir de casa para escapar do meu pai, me envolvi com a vida de gangues, muita violência. Comecei a usar drogas, a roubar carros e vendê-los. E no final da noite eu conseguia uma refeição. Eu estava perdido, precisava de ajuda, eu estava machucado por dentro e não tinha direção por fora. Quando eu estava sentado na cadeia regional, eu fui acusado de distribuição e posse de substância controlada, que na época era crack. Estava em um ponto em que tinha ido o mais longe que podia. Não tinha mais nada a oferecer. Então eu me ajoelhei e disse, ok, se você é Deus, aqui está a minha vida, conserte-a. Se você puder consertar essa bagunça, eu vou te servir pelo resto da minha vida. Tive que comparecer perante um juiz. Estava pedindo ajuda. Era simplesmente avassalador. Ele me deu essa chance e adiou o tempo que iria cumprir para entrar no programa. Uma vez que eu tive a chance de sair do sistema carcerário, eu ouvi, William, de graça você recebeu, agora de graça você deve dar. Entendi claramente o meu chamado. Na Bridge Ministry, sou o fundador e diretor executivo. Eu trabalho com vidas despedaçadas e homens encarcerados. Ensinamos a eles como serem pais. Ensinamos a serem servos, a respeitar e amar sua comunidade. Dar-lhes as ferramentas para o sucesso. Quero ver a vida deles mudar. Preciso que vejam o poder do Evangelho. E quando eles entram pela porta, é isso que eu vejo. Vejo que Deus é real. Ele é real o suficiente para pegar essa vida destroçada e trazê-la até mim e dizer, dê a eles o que eu te dei. Cerca de 7 anos, está pronto para um novo começo. Estou, nova vida, esperança. Sim, comprei o lugar certo. Está pronto, irmão? Sim, vamos. Às vezes, no começo, a resposta não é de amor e carinho, mas chegamos lá, conseguimos. E eles aprendem a fazer isso porque veem isso em nós. Eles veem como nos aproximamos deles e aprendem a se aproximar um dos outros. Portanto, novamente, vivendo o exemplo prático da palavra de Deus. Amor. A esperança. No momento certo, do jeito certo, para mim, servindo ao Deus certo, existe esperança. A seguir em Contato, como transmitir nossa fé. As pessoas são muito cuidadosas e muitas vezes elas gastam muito para que possam garantir que elas deixem suas riquezas ou as coisas que elas valorizam para aqueles seus filhos, família, amigos. Grandes gastos muitas vezes. E muitas vezes o cristão vai cair nesse mesmo tipo de armadilha. E isso é garantir que sua riqueza, suas posses materiais que passarão para seus filhos, seus netos ou seus amigos, toda essa riqueza sendo bem cuidada, sem dúvidas, o que seja. A falácia de tudo isso é esta.
que a mais valiosa coisa que você e eu temos como crentes, a coisa mais valiosa que possuímos, não são aquelas coisas que podemos tocar com as mãos, não são riquezas, ações, títulos, propriedades e tudo mais. A coisa mais valiosa que temos para passar adiante é a nossa fé. Agora alguém vai dizer, bem, espere um minuto. Você não pode passar sua fé adiante sem um relacionamento pessoal que você tem com Deus. Como você pode passar sua fé? Bem, você pode passar. E é sobre isso que eu quero falar nessa mensagem, e é como transmitir a nossa fé aos filhos, aos netos ou até mesmo àqueles ao redor de nós. Então, eu quero que você abra, por favor, em 2 Timóteo e vamos começar a ler no verso 3 de 2 Timóteo, capítulo 1. Paulo disse a ele, dou graças a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, como meus antepassados o fizeram, ao lembrar constantemente de você em minhas orações noite e dia. Não é uma coisa reconfortante para o jovem Timóteo perceber que o apóstolo Paulo estava orando por ele noite e dia? Ele diz, desejando muito te ver, lembrando-me das suas lágrimas, ou seja, por dificuldade, para que eu fique cheio de alegria. Então ele disse a ele, pois estou ciente da fé sincera que está em você, que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e eu estou certo que está em você também. E por essa razão eu lembro de reacender o dom de Deus que está em você, pela imposição das minhas mãos, pois Deus não nos deu um espírito de covardia ou medo, mas de poder, de amor e autodisciplina. Paulo está escrevendo de uma prisão, encorajando o jovem Timóteo, tentando fortalecê-lo em sua fé. E é interessante o que ele diz a ele diz, lembre-se, ele diz, eu sei a fonte de sua fé. Ele diz, primeiramente, sua avó Loide. Ela tinha uma grande fé. Depois, sua mãe Eunice. Ela tinha uma grande fé. Agora ele diz, eu estou certo que você tem também. De onde você acha que ele recebeu esse tipo de fé? Bem, foi a influência de sua avó. Ela transmitiu para a filha dela. E ela transmitiu para o filho dela. Então, é claro, da mesma forma, o apóstolo Paulo, certamente, amava Timóteo e ele disse que ele era seu filho no ministério. E acha que ele estava fazendo com seu filho no ministério? Transmitindo a ele, transferindo para ele, capacitando-o a compreender as verdades que Deus ensinara a ele. Ele estava transmitindo sua fé para o jovem Timóteo, sabendo que provavelmente logo ele iria perder sua vida. Agora, eis a grande questão. A questão é esta. Você tem uma fé que vale ser transmitida? Você tem uma fé que vai fazer diferença na vida de alguém? Bem, você diria, e como essa fé seria? Ela seria assim. É assim, uma fé que vale a pena ser transmitida é uma fé que é baseada na veracidade da palavra de Deus. A palavra eterna de Deus, sua fé é baseada nisso. Em segundo, é uma confiante convicção que o Deus da Bíblia é quem ele diz que ele é e que ele vai fazer tudo o que ele disse que vai fazer. É uma fé que você testou e provou nas circunstâncias da sua vida e que permitiu que Deus se mostrasse fiel a você. É uma fé não que você ouviu falar ou simplesmente leu, mas sua fé é uma fé que você testou e provou, e Deus provou ser fiel muitas e muitas e muitas vezes. É uma fé que tem essa característica por certo. É uma fé pela qual você não apenas pode viver, mas é uma fé pela qual está disposto a morrer. Ou seja, naqueles últimos momentos de sua vida, últimos momentos da vida, e muitas pessoas sabem que estão morrendo. A questão é, a fé pela qual eu vivi, é a fé pela qual posso morrer? Posso encarar o Deus vivo no final desta vida e saber sem qualquer dúvida que é uma certeza em minha vida. Estou eternamente seguro no Deus vivo, cujo Filho morreu no Calvário para que meus pecados fossem perdoados e que eu possa viver em unidade com Ele. Se você crê em Jesus como seu Salvador, você deve ter algo muito mais valioso para passar para os seus netos, seus filhos, do que somente coisas materiais que, muitas vezes, são gastas rapidamente e tolamente. Você diz, como posso passar adiante? Bem, eis a primeira forma. Você passa adiante dessa forma. Compartilhando com seus filhos e seus netos aqueles princípios que você aprendeu na vida. Por exemplo, os 4 princípios básicos que governaram minha vida. Todos esses anos, meu querido avô transmitiu para mim em uma única semana. Separando um tempo, agora ele poderia ter dito, estou muito ocupado para conversar com o menino, não tenho tempo para isso.
Mas por uma semana inteira ele sentou, ouviu, conversou, compartilhou o que estava fazendo. Estava compartilhando comigo as coisas que Deus tinha feito em sua vida. Estava passando para mim, sem nem mesmo perceber, princípios pelos quais havia vivido, coisas que ele tinha aprendido, nas dificuldades, adversidades da vida. Quando eu fui embora, a caminho de casa, eu reconheci, Deus tinha feito algo em minha própria vida. Ou seja, minha própria fé, de repente, catapultou. Ela se tornou forte e imediatamente comecei a pensar, bem, Deus, se você fez isso com o meu avô, o que fará em minha própria vida? Então, olhando para trás ao longo dos anos, ele me deu 4 princípios básicos que absolutamente governam minha vida ao longo desses anos. O que ele fez? Ele transmitiu para mim. Ouça, ele não pegou a Bíblia e tentou provar algo para mim, ele não me deu um monte de escrituras, ele passou críticas, situações e circunstâncias em sua vida em que Deus foi fiel para atravessar cada um em cada momento, escrito em minha mente, gravado em minha alma, aceso em meu coração. Deus ama tanto meu avô ao ponto de fazer isso por ele. Não faria isso por mim? Sim, faria de alguma forma. Eu sei que ele faria. E eu penso no que está acontecendo com essa geração, a nossa. Todas essas crianças chegando, não são ensinadas nos princípios, nem ensinadas na escola. Não vão para a escola dominical, não vão para a escola bíblica, muitas vezes. Os pais não ligam, estão tão preocupados com o dia de hoje, ganhando dinheiro, seguindo em frente, fazendo isso. E dizendo para as crianças, faço isso por vocês, não faz. Só estou fazendo isso por vocês? Não está fazendo porque quer, porque você gosta, porque ajuda você. Mas e quanto ao que isso custa aos seus filhos? E sobre a fé deles, o que você proporciona na vida dessa criança? Que irá estabelecê-la e fortalecê-la enquanto elas enfrentam um vil e sensual mundo que fará o máximo para destruir a fé delas a todo custo. O que está fazendo para construir neles algo que o dinheiro não pode comprar e a morte não pode tirar? A segunda forma que transmitimos nossa fé é esta. Nós transmitimos pelo estilo de vida que vivemos. E então, ou passamos dúvida, frustração, medo, incredulidade, ou transmitimos nossa fé. Então, como fazemos isso? É assim, bem simples. Todo dia, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, o que fazemos? Tomamos decisões em frente à nossa família, em frente aos nossos filhos ou de outras pessoas, amigos, vizinhos, o que seja. Estamos tomando decisões. Essas decisões são expressões de fé ou dúvida, medo ou fé ou dúvida, o que quer que seja. Porque o que acontece? Eles nos veem enfrentando situações e circunstâncias e eles nos observam. Como iremos responder? Agora ouça. Você pode dizer qualquer coisa para os seus filhos, mas estou aqui para te dizer, eles te observam. Eles não apenas estão te ouvindo, mas estão procurando a sua resposta. Pode dizer a eles o que quiser, mas tem que confiar em Deus. Mas se você não está confiando em Deus, não vai funcionar. Tem que ser honesto, se não for honesto, não vai funcionar. O que eles vão... Ouça, eles aprendem mais pelo que veem do que pelo que ouvem. Eles estão observando nosso estilo de vida. E deixe-me te dizer uma coisa, amigo, se eles veem inconsistência no que dizemos com o que fazemos, eis o que fazem, descartam. Não funciona. Se funcionasse, meu pai teria feito algo diferente, mas não funciona. Então, o que toda essa geração precisam vivos exemplos de homens e mulheres piedosos, pais e mães, que têm fé, que dizem eu confio em Deus, não importa o que aconteça. E eu penso sobre a segunda pessoa, que provavelmente mais influenciou minha vida, que é a minha própria mãe, e eu me lembro de quantas vezes ajoelhamos ao lado da cama e oramos. Nós não tínhamos nada, e quando tínhamos alguma necessidade, eu dizia, bem, sendo uma criança, estava um pouco assustado, mãe, o que vamos fazer? Eis o que ela dizia, vamos confiar em Deus. Vamos apenas confiar em Deus? E eu, é claro, muitas vezes não tinha ideia exata do que isso significava e como isso iria acontecer. E ouça, muitas vezes eu vi Deus suprir necessidade após necessidade. Sabe o que ela estava fazendo ao lado da cama? Podia estar muito ocupada, poderia dizer, quer saber? Vai para a cama, filho. Apague as luzes, vá para a cama. Minha mãe se ajoelhava ao lado da cama. E falávamos sobre Deus. E ela falava sobre confiar em Deus, e toda vez que alguma coisa surgia, que não sabíamos lidar, ela falava sobre confiar em Deus, quer saber? Em meus ouvidos ainda ecoa, vamos confiar em Deus. Nós temos que confiar em Deus, sabe o que estava fazendo? Estava passando para mim. Por seu estilo de vida, suas dificuldades, seus problemas e provações, e a forma que ela reagia a eles, ela estava passando para mim essa mensagem. Confie em Deus, haja o que houver. Confie em Deus mesmo que não veja um caminho claro. Confie em Deus quando tudo parecer impossível. Confie quando não der mais, confie quando estiver difícil. Confie nele quando tudo estiver difícil, confie nele.
Digo para você que isso se arraigou em meu coração. Ela, por seu estilo de vida, disse para mim: Deus é confiável, digno de confiança. Pode contar com Ele em qualquer circunstância, não importa o que passe na vida. Você pode confiar. Bem, como transmitimos isso? Transmitimos primeiramente transmitindo os princípios que aprendemos. Nós passamos da mesma forma, como resultado do nosso estilo de vida. Mas nós também transmitimos por nossa participação em suas vidas. Participação na vida de outras pessoas, ou seja, quando você e eu estamos abertos e transparentes, dizemos, bem, deixe-me te dizer como Deus trabalhou em minha vida. E uma das coisas maravilhosas a se fazer como pai ou mãe é se ajoelhar ao lado da cama com seus filhos pequenos e dizer, ouça, por exemplo, sabe, eu sempre lia para eles diferentes histórias, mas o que eu adorava contar era o que acontecia em minha vida. Deixe-me contar o que Deus fez em minha vida, quer saber? Ouça, se você quer que algo penetre na mente do seu filho, a última coisa que deve fazer antes de apagar as luzes e desejar uma boa noite, conte a eles algo que Deus fez em sua vida, explique a eles como Deus trabalhou em sua vida e sabe o que acontece? Fica em suas mentes todo o tempo até dormirem. O Espírito de Deus faz o quê? Simplesmente grava tudo aquilo em seus próprios... Ele grava tudo aquilo em seus próprios padrões de pensamento. Então o que acontece? Se você for dormir, seja com o que estiver na mente, a última coisa que pensar, estou aqui para te dizer. O Espírito de Deus pegará sua mente consciente e inconsciente e Ele irá trabalhar isso em seu ser. E ouça, se estiver pensando em coisas más, coisas sujas, desagradáveis ou santas, e isso é verdade sempre. Ouça, o Espírito de Deus usará essas coisas boas, o diabo usará aquelas coisas que não são boas. Então é bom ir para a cama pensando em Nosso Senhor, conversando sobre Ele, e dizer aos seus filhos, deixe-me te dizer o que Deus está fazendo. Para fazer isso, eu tenho que ser transparente e dizer, veja como estraguei tudo. Eu realmente baguncei dessa vez. Deveria ter confiado em Deus, mas eu não fiz. Deus, eu te peço perdão, espero que me perdoe. Sabe de uma coisa? Eu estraguei tudo. Uma coisa que uma criança não aguenta. É um pai perfeito, uma mãe perfeita, que nunca comete um erro, que nunca está errado. Quer arruinar seus filhos, dê a eles esse tipo de imagem e acabou. Como eu sei disso? Por muitas razões, mas vou te dar uma. Fiz uma pesquisa em nosso departamento universitário há alguns anos, então eu perguntei muitas coisas e uma das coisas era o que eles mais desgostavam em relação aos seus pais. Topo da lista, eles nunca erram. Topo da lista, eles nunca erram. Nós todos erramos sobre alguma coisa. Nós todos temos que ser abertos e transparentes, entende? Se vou transmitir a minha fé, ouça, se eu vou transmitir a minha fé e vai permanecer, tenho que citar meus fracassos. Quer saber? Não é que Deus não fez a parte dele, e apenas que eu não confiei nele. Escolhi o caminho fácil. Sabe o que acontece? Você diz, mas isso não vai minar a fé deles? Você diz, não, meu pai é real. Meu pai é genuíno. Ele não é perfeito. Ele falha. Então, sei que algumas vezes vou falhar também, mas o que ele faz quando ele falha? Ele reconhece, ele se arrepende se for algo a se arrepender, e ele se levanta e continua e confia em Deus e Deus resolve. Quando põe sua fé em Deus, o que está fazendo? Ainda está construindo a fé na vida dessa criança. Bem, mas é preciso mais do que perseverança e é preciso mais do que participação. Quando eu penso no que é preciso, eu penso numa simples palavra que esquecemos e é elogio. Para transmitir minha fé é muito importante. Quando meus filhos ou meus netos, quando meus amigos, quando falarmos sobre algo que eles estão passando e confiarem em Deus e Deus os ajuda como Ele faz, e Ele resolve, é a hora de, ouça, agradecer a Deus, mas também de elogiá-los. Confiam nele, louve a Deus. Confiam nele e veja o que Deus fez em sua vida. Vê algo incrivelmente motivador sobre elogio, especialmente na vida de uma criança. Regras, regulamentos e legalismo não ajudam a construir a fé de uma criança. O que ajuda a construir a fé de uma criança é o elogio. Vê, é a motivação. Você creu em Deus e veja o que Ele fez. Você fez um fantástico trabalho. Eu sabia que Ele ia fazer isso por você. Deus ama você. Sabe o que acontece? O que está fazendo? Está motivando aquela criança a crer novamente. Porque haverá desapontamentos. Haverá coisas que vão querer confiar em Deus, que não são da vontade de Deus. Vão se decepcionar e pensar, Deus não fez isso? Bem, vamos ver. Deus já respondeu sua oração. E, mesmo sem receber o que esperava e não ganhou esse concurso, você não venceu o jogo, que orou para vencer, veja o que aconteceu aqui. Então, essa é a hora que você tem que se envolver. E essa é a hora que os elogia por seus esforços e os elogia por sua fé. Então os ajuda a entender porque Deus talvez permitiu acontecer de outro jeito. Na maioria das vezes vamos descobrir.
Senhor, o que você fez? Você não me deu isso para que pudesse me dar algo muito melhor. Muito obrigado por não responder minha oração. Então sua fé está crescendo. Bem, quando começa a elogiá-los pelas coisas boas que fazem, o que acontece é que Deus começa a dar a eles mais testes e o que acontece? Começam a crescer. Deixa-me dar mais uma coisa. Há muitas coisas que eu poderia dizer, mas se eu vou transmitir minha fé para alguém, então certamente devo orar por eles. O que devorar é isso? Eu preciso orar. Deus, abra os olhos deles para que possam ver a evidência da sua mão nisso. Então eu vou orar. Deus, envie-lhes o suficiente de adversidade, suficiente de dificuldades, para que eles tenham que confiar em Ti, porque como todos nós, aprendemos a confiar em Deus não porque alguém nos disse algo, todos aprendemos a confiar em Deus como? Sendo colocados em situações que Ele era tudo que tínhamos para seguir. Era só o que nos já estava. Agora, aqui é o ponto principal que eu quero que pense. Se está ouvindo, diga amém. Se você vai transmitir sua fé aos seus filhos, tem que estar disposto a se afastar e se recusar a resgatá-los das bagunças que se metem. Agora, todo pai, todo avô quer dizer, meu doce bebezinho, sabe, papai vai consertar isso. Não. Sabe, eu vou te dizer uma coisa. Deus não conserta as bagunças em que eu entro até que eu me acerte com Ele. E até que eu aprenda a lição que Ele quer que eu aprenda. Até que eu me volte para Ele, o que quer que aconteça. Se você resgatar os seus filhos quando cometerem um erro, você os livra das dificuldades, das adversidades porque não quer vê-los feridos, sabe o que está fazendo? Está privando-o da lição. Quer saber, todos nos ferimos. Todos enfrentamos situações e circunstâncias das quais não podemos nos livrar. Ninguém pode nos salvar, então o que fazemos? Aprendemos a confiar em Deus, seguimos em frente, confiamos nele, não importa o que aconteça. Deus recompensa isso. Agora, o que queremos fazer? Queremos ajudá-los, dando isso, dando aquilo. Queremos ter certeza, não quero que você sofra, que tenha necessidade. E todos nós somos culpados, em certo grau, de que Deus facilite para os nossos filhos. É uma coisa natural e normal. Mas quando se trata de treiná-los, ensiná-los a confiar em Deus, não é assim que se faz. Tem que deixar que sofram. Tem que deixá-los chorar, derramarem lágrimas. Percebe? Aqui está uma outra questão. Está ouvindo? Diga amém. Eis a decisão que deve tomar. É mais importante que meu filho, minha filha, meus filhos aprendam a confiar em Deus. E isso é mais importante, ou é mais importante que eu tenha a aceitação deles. A aceitação deles de mim não é nem de longe tão importante quanto aprenderem a confiarem no Deus vivo. E eu penso sobre quantas crianças são enganadas. Penso em crianças que crescem em lares, que há riqueza sobre riqueza sobre riqueza. Têm os melhores carros que existem na vida, roupas que possuem todas as etiquetas de grife. E vão às melhores escolas, têm cartões de crédito, eles têm tudo, quer saber? Pobres crianças. Pobres crianças. Pobres, 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 pobres. Sabe por quê? Não precisam confiar em Deus, tem papai. Não tem dificuldade sim um cartão de crédito. Não tem que se preocupar com nada porque alguém irá salvá-los. E os pais querem salvá-los, pois não querem ficar envergonhados. Pobres crianças. Sabe as crianças mais ricas quem são? As mais ricas são aquelas, as pessoas mais ricas são aquelas que não têm de tudo. Não têm tudo sob controle, na verdade não têm muitas coisas na vida. Mas isso é o que eles têm. Eles têm uma inabalável, indestrutível confiança no Deus vivo. E eles passam por dificuldades, adversidades, fardos, provações na vida. E Deus supre suas necessidades uma de cada vez, as fortalece, aprofunda sua fé, constrói um relacionamento, constrói intimidade com Ele. Essas são as pessoas afortunadas, as mais abençoadas. O que você faz? Eis o que você faz, você passa adiante. Então, quando se for o que acontece, você continua passando. Passando, passando, e passando, e passando. Você pensa sobre filhos e netos, netos e bisnetos e trinetos e tataranetos, cuja fé foi sendo impactada por sua causa. Aprendendo a confiar no Deus vivo. Não engane seus filhos, dando a eles tudo. Dor, doença, sofrimento, tristeza, angústia, tribulações, provações, tentações, sim! Porque o que constrói uma santa e forte fé. Você pode transmiti-la, se a tiver. Onde começa, eis onde começa.
começa por colocar sua confiança em Jesus Cristo como Salvador pessoal, reconhecendo sua falha e sua separação dele por causa do seu pecado, crendo que quando Jesus foi para a cruz, ele morreu e pagou sua dívida de pecado por inteiro, e dizendo a ele: eu confesso o meu pecado a você, peço que me perdoe dos meus pecados, não baseado no quão bom vou ser, mas baseado na morte do seu filho. Eu o recebo como meu Salvador pessoal e o aceito dessa forma. Esse é o início de sua fé. Então o que acontece? Deus constrói sobre isso, e você tem algo incrível para dar. Agora, uma última pergunta. Você tem uma fé que vale a pena compartilhar? Ouça isso. Podem os seus filhos, ou os seus netos, ou seus amigos ao seu redor olharem para você e dizer: quer saber? Funciona. Vejo funcionar na vida dela. Vejo funcionar na vida dele. É o que eu quero. O tipo de fé que eu quero. Porque eu vi isso funcionar. Isso é o que Deus quer de todos nós. Ele quer uma vida de fé, que outros possam olhar e dizer: Deus funciona. E é isso que eu quero. E é isso que Ele quer que você e eu repassemos. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em intouch.org. Em Contato, levando pessoas do mundo inteiro a um relacionamento crescente com Jesus Cristo e fortalecendo a igreja local. Este programa é patrocinado pelo Ministério Em Contato e é possível pela graça de Deus, suas orações e ofertas fiéis.